E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Sentiram falta de vídeo? Calma aí, que nós estamos produzindo vídeo a vídeo. Mas esse vídeo vai ser uma meditação, então já chegue comigo aqui, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração para escutar a palavra de Deus através dessa meditação. E hoje, antes de começarmos, já peço para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, e compartilhar, se você ainda não compartilhou o nosso canal, e também compartilhar esse vídeo para o seu amigo. E claro, ative as notificações, o sininho de notificações. Isso é muito importante para você saber quando chega vídeo novo. Então vamos lá. O que falta? Essa é a meditação de hoje. Eu convido você a abrir em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ou mesmo acompanhar aí na tela. Diz assim: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por esse texto nós entendemos uma coisa principal. Deus pôs em nosso coração, o coração do homem, o desejo pela eternidade. Mas você pode se perguntar, o que isso significa? Significa que nós fomos feitos para a eternidade, para a transcendência. Um fato interessante que eu devo contar para vocês é que nós sentimos saudades do céu. Isso mesmo, você e eu sentimos saudades do céu, mas interessante notar que nós só sentimos saudades de locais que nós já fomos, ou participamos, ou andamos ali. E por que sentimos saudades do céu? Justamente por isso, Deus pôs dentro de nós esse desejo pela eternidade. Uma coisa que nós aprendemos também é que o ser humano foi criado para a transcendência. O que é algo transcendente? Algo superior, algo grande, algo que está acima de nós. Por isso, o ser humano, ele foi criado para algo grande, para a transcendência. Mas infelizmente o pecado nos faz reduzir a sermos trapos de imundícia. Porém, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós aspiramos o céu, nós buscamos e almejamos as coisas transcendentes, as coisas que foram criadas para os seus filhos. Os bens terrenos, por exemplo, os prazeres efêmeros, bem como as conquistas financeiras, não preenche o vazio que há dentro do nosso coração. Somos criados para as alturas mais excelsas. E também um ponto importante a se notar aqui: fomos feitos para aspirações mais sublimes. Ei, olha para mim aqui, desbravador, e você que está assistindo esse vídeo. Você foi feito para aspirações mais sublimes. Não mendigue o pecado, não busque as coisas terrenas. É óbvio, você deve planejar a sua vida, deve conquistar um emprego, deve conquistar uma faculdade, conquistar isso, aquilo, outro, mas você deve mirar o céu. Por isso que as coisas que nós vemos, as coisas que nós tocamos, apalpamos, essas coisas, elas, por mais nobres e caras que sejam, elas não atendem o reclamo da nossa alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Buscamos a Deus, estamos sedentos de conhecer a ti, a Deus. Entenda uma coisa, que só o que é transcendente pode satisfazer os anseios do nosso ser. E agora eu faço uma pergunta a você: qual o sentido da vida? Aliás, quando a gente começa a falar sobre algo transcendente, que nós somos feitos para o céu, que nós temos saudades do céu, isso parece que está ligado diretamente com essa pergunta: qual o sentido da vida? As pessoas talvez não saibam por que vieram para cá, o que estão fazendo aqui, qual o seu propósito e para onde irão. São perguntas feitas por muitas pessoas diariamente. Mas desbravador, e você que está assistindo esse vídeo, qual o sentido da vida? Um filósofo chamado William Lane Craig disse o seguinte: vida sem Deus não faz sentido. Agora, olha aqui para mim. Uma vida sem Deus tem sentido, uma vida longe de Deus tem significado, uma vida longe daquilo que Deus preparou para a gente, daquilo que Deus criou para cada um de nós e dos planos dele, tem sentido e significado? Absolutamente que não. Uma vida longe de Deus é uma vida sem sentido, significado e propósito. E ele continua dizendo: confrontado com a situação humana,
A única solução que o ateu pode oferecer é que simplesmente enfrentamos o absurdo da vida e vivamos bravamente. O problema fundamental com a solução, no entanto, é que é impossível viver de forma consistente e feliz no quadro de tal visão de mundo. Se você busca sentido fora de Deus, se você busca um propósito para a sua vida longe de Deus, você é uma pessoa, eu digo aqui para você, infeliz. Por isso que você deve buscar o seu significado, o seu sentido, o seu propósito em Deus. E, aliás, só Ele pode dar significado, sentido e propósito para a sua vida. Por isso que nós podemos concluir de cara que o ser humano foi criado para a eternidade. O ser humano, ele é aquele que pertence ao seu tempo, mas ele ruma e caminha para a eternidade. Ele vive na história, mas os seus olhos estão para além da história. Você está nessa terra junto comigo, obviamente. Mas nós devemos mirar o eterno, mirar o céu, mirar o superior. Mário Quintana disse o seguinte: a eternidade é um relógio sem ponteiros. Que daqui eu posso concluir umas coisas. Na eternidade, nós não vamos contar o tempo porque é eterno. Aqui, infelizmente, nós contamos o tempo, temos os dias contados. Mas aquele que estará na eternidade é eterno. Não tem contagem de tempo. Outra frase que me chamou a atenção foi de Fernando Pessoa, que ele diz que o homem é um cadáver adiado. Você já reparou uma coisa na sua vida? Nós somos seres que sabemos que vamos morrer. Se Jesus não voltar logo, nós iremos passar pela morte. Mas nós somos seres que sabemos que vamos morrer, mas pouco se importamos com isso. Por exemplo, nesse momento você não está preocupado em casa. Eu sei que eu vou morrer. Não. Nós nem se preocupamos com isso, mas Fernando Pessoa disse que nós somos um cadáver, o homem é um cadáver adiado. Isso significa que nós carregamos em nós algo que um dia vai morrer. Então, aí eu pergunto para você, o sentido da vida é só esse? Nascer, crescer, fazer algumas coisas nessa vida, construir a nossa família, viver profissionalmente, etc. E depois morrer e ponto final? Agora eu trago aqui você mais para perto para me te dizer uma coisa. O cristão, aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não pode colocar um ponto final em sua existência. Aliás, aqui já dá uma lição muito importante. Quando o cristão morre em Cristo Jesus, apenas a vida deu uma vírgula e não um ponto final, porque a continuação da vida vai ser na eternidade. Por isso eu digo para vocês, a sua existência não se limita da breve, desde o berço até a sepultura. Não se limita somente nessa linha do tempo. É muito mais do que isso. O ser humano foi criado para prazeres mais elevados. Você foi criado para prazeres mais elevados. E os prazeres terrenos e temporais não podem de maneira nenhuma satisfazer a sua alma, uma vez que o homem foi criado por Deus, lembre-se disso. E para Deus, somente o próprio Deus pode dar sentido ao ser humano. A Bíblia diz assim em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é dada para nós de graça, mas lembre-se, a graça foi dada de graça, mas ela não foi de graça, ela custou um preço altíssimo, custou a vida do Filho de Deus. Aqui eu entendo também que o ser humano foi criado para a vida eterna, e por isso que aqueles que investem apenas nessa vida, sem dúvida, são loucos. Aqui eu conto a história de Moisés. Passando, pincelando por cima da história de Moisés, você sabe que ele foi criado e educado na sabedoria e ciência do Egito enquanto criança. E depois dos 40 anos aconteceu aquele episódio de ele matar um egípcio e fugir para o deserto. Aí depois ficou lá 40 anos cuidando de ovelhas do seu sogro. E depois, mais 40 anos no deserto em si, junto com o povo que havia sido libertado do Egito. Aqui vai um fato curioso da história de Moisés. Moisés estava sendo criado e educado para ser um faraó. Estava sendo educado e criado nas sabedorias do Egito, aprendendo tudo ali que o Egito tinha a lhe oferecer. E aí eu quero mostrar aqui para vocês a foto, segundo a arqueologia e a história, Hatshepsut, ou alguns pronunciam Hatshepsut, foi a mãe adotiva de Moisés, foi
foi quem criou ele, foi quem educou ele, foi quem estava preparando ele nas sabedorias e ciências do Egito para poder fazer de Moisés um futuro faraó. Mas há um texto na Bíblia que me chama a atenção, que está em Hebreus capítulo 11, acompanha aí na tela. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aqui é um fato muito curioso da vida de Moisés. Por contemplar o galardão, a vida eterna, o céu, ele abandonou as coisas do Egito. Abandonou as ciências, as sabedorias, aquilo que ele tinha aprendido para se tornar um grande faraó. E ele abandona. E agora esquece dessas coisas, porque ele preferia o galardão de Cristo. Preferia sofrer do que ter as riquezas do Egito. Preferia ser maltratado com o povo, junto com o povo de Deus, do que usufruir as coisas do Egito. Moisés renunciou para aceitar, porque ele contemplava o galardão. Se Moisés tivesse continuado nessa trajetória de ir ser faraó, Moisés hoje seria apenas uma múmia. Mas nós conhecemos a história de Moisés. Moisés não se transformou numa múmia. A Bíblia fala que no final de sua vida ele subiu no monte. Aí Deus mostrou para ele a Canaã terrestre, mas disse: você não vai entrar. Porém, o que Deus havia preparado para Moisés era muito maior do que uma Canaã terrestre, era a Canaã celestial. Embora Moisés, depois de longos 40 anos andando com o povo no deserto, não conseguiu entrar na terra prometida, mas ele entrou na Canaã celestial. Então, por isso eu pergunto a você, o que falta? O que falta para você entender aquilo que falta para você? Somente Deus pode preencher o vazio que há no seu coração. Somente Deus pode dar um sentido para a sua vida. Mas, aliás, para fazermos isso, nós precisamos também renunciar muitas coisas. O Egito e as sabedorias e ciências, e nem o cargo de ser faraó, estava ali sendo preparado para ser de Moisés, mas ele renunciou porque sabia. Ele sabia no fundo do coração que essas coisas não preenchiam o coração dele, não preenchia aquilo que o Eterno havia preparado para ele. Somente o que é eterno pode preencher aquilo que está dentro de nós, que é eterno, que é esse vazio, que é grande. Somente Deus, que é o tamanho desse vazio, pode preencher esse lugarzinho dentro do nosso coração. Por isso, desbravador e quem está assistindo esse vídeo, você tem um desejo pelo céu? De vez em quando na sua cama, em casa, pensando no acampamento ou mesmo dentro do clube, você fica pensando: meu Deus, como que eu queria que o Senhor Jesus voltasse para que eu pudesse logo sair dessa terra de maldade, de pecado e de sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Isso é a saudade que você está sentindo. Embora não tenha ido ainda ao céu, mas nós, seres humanos, sentimos essa saudade porque Deus pôs dentro de nós o desejo pela eternidade. E se a nossa vida está em busca de um sentido, e se você está em busca de um sentido, saiba, somente Jesus Cristo pode dar um sentido para a sua vida. Portanto, lembre-se disso. Quando as coisas desse mundo tentarem sufocar você e mostrarem pensando que aquilo vai preencher a sua vida, lembre-se, só Deus preenche a tua vida. Só Deus pode te dar um sentido e um significado. E, claro, um propósito para você seguir. Se você não tem um sentido para a sua vida, você já tem uma missão nesse momento, que é buscar esse sentido e esse significado para a sua vida. E eu sei onde encontrar. Em Deus. Em Deus nós encontramos a fonte da verdadeira alegria. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.